Esportes. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília agora, 20 horas, mais 2 minutos. Muito boa noite a você ligado na Rádio Prêmio Esportes. Está no ar a edição 5 do IndyCast Premium, o seu programa inteligente sobre Fórmula Indy, o seu programa que não deixa passar nada da categoria mais rápida do mundo. A parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos do Brasil, a Copa do Brasil, enfim. Na Prêmio Esportes você tem uma cobertura de futebol com qualidade de som e informação. O seu esporte no caminho do bem. E alô, alô, você torcedor corintiano, você torcedor palmeirense. Amanhã a partir das 15 horas ao vivo da Arena de Itaquera, Corinthians e Palmeiras fazem o clássico da rodada. Narração da potência, Roberto Andrade é quem dá o recado. Comentários de Rodrigo Bittar, as reportagens a cargo de Guto Monteablas e Marcela Romero. Amanhã imperdível na Prêmio Esportes. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, enfim, um site feito de fã para fã. Também lembrando que todas as segundas e sextas, informações sobre tudo do mundo do esporte é no Rádio Tudo em Um. Apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Prêmio Esportes, tudo do esporte é tudo em um. Amigos, aconteceu a primeira corrida da rodada de Detroit. Amanhã, 4h30, largada da segunda corrida. Vamos falar tudo sobre sobre a corrida de hoje à tarde, que teve a vitória do Carlos Munhoz. E que vitória, estava merecendo. Vamos chamar os comentaristas convidados da Rádio Prêmio Esportes, que vão dividir a mesa aqui comigo hoje. Começando por ele, que é hoje blogueiro, tem site próprio, já escreveu no site Grande Prêmio. Enfim, ele já é bem rodado, entende muito de automobilismo. Hugo Becker, boa noite, bem-vindo ao IndyCast Premium. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. É um prazer para mim poder estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado, Hugo. A gente vai conversando mais sobre Fórmula Indy durante o programa e também chamar ele, que é colunista do site Indy Center Brasil, é parceiro da Rádio Prêmio Esportes, assim como o Daniel Schatzschneider, que já fez a participação em um programa aqui. Agora é sua vez, Matheus Antônio, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus, boa noite, Hugo, boa noite a todos. Finalmente consegui participar de um programa, foram quase 2 participações, dessa vez vamos que vamos. Com certeza, e você já pode participar. Mande sua mensagem no twitter.com/Prêmio Esportes, no facebook.com/Prêmio Esportes, manda também nas minhas redes sociais, no @Mateus Narrador no Twitter, no meu Facebook você também acha a sua mensagem e também participe pelo WhatsApp. Para você que está fora da Baixada Santista, para você que está em São Paulo e demais cantos do Brasil, é 13996518003. Repetindo, para você que está fora da Baixada Santista, para você que está em todos os cantos do Brasil, 13996518003. Mande sua mensagem pelo WhatsApp que nós vamos registrar aqui. Também já aproveitar e mandar um grande abraço pra galera do IndyCar, que é o grupo do WhatsApp, um grupo que, meu Deus do céu, fala tudo de Fórmula Indy, entende muito de Fórmula Indy, um grupo bem bacana. E também, por favor, Matheus Antônio, suas redes sociais. Oi, tem o Facebook, Matheus Antônio da Silva, tem também a página do Indy Center Brasil, que é a Fórmula Indy Notícias,
A gente fez a página antes do blog e mudou de nome, aí virou esse rolo. E o meu Twitter é @mats, MATSSSSSS. Meu Deus do céu, eu não consegui anotar, mas eu também não quero que você repita. Enfim, Hugo Becker, suas redes sociais. Eu vou tentar ser um pouco mais modesto, né, do que o Matheus aí. No Twitter eu tô com _ Hugo Becker, BSKER. No Facebook eu tenho aquele excelente trocadilho com aquela velha marca Black & Decker, então é Becker Decker. E tem o meu blog que é o beckerstation.blogspot.com, porque eu não tive dinheiro para comprar um domínio.com.br ainda, então vai assim mesmo. Ah, mas você sabe que no mundo de hoje, qualquer canto é canto pra fazer divulgação. Bom, foi dada a nossa volta de apresentação, então a partir de agora tá valendo o IndyCast Premium. Aí está a largada! É dada a largada no IndyCast Premium de hoje, meus amigos. Está no ar a partir de agora o IndyCast Premium, já demos todos os nossos destaques, então vamos lá debater todos os assuntos de hoje, mas debater todos os assuntos não, né? Um único assunto, a corrida em Detroit, a boa corrida que tivemos em Detroit, a bagunçada corrida em Detroit. Enfim, Matheus, vitória merecida do Carlos Munhoz. Sim, completamente. A equipe do Munhoz, bem como metade da Andretti, se mostrou muito boa na hora da estratégia. E o Carlos Munhoz, que é um dos pilotos mais competentes desde que entraram aquela leva de pilotos em 2012, conseguiu a primeira vitória bem merecida do colombiano. Foi uma vitória muito merecida mesmo, como o Matheus colocou, porque o Munhoz é um cara que ele já vem apresentando bons desempenhos desde que ele estreou em 2013, quando ele fez a participação na Indy 500. E, foi o que eu tava comentando com você um pouco antes do programa, que a gente tava comentando em off. Foi uma conjunção de sorte com estratégia. A Andretti matou a pau na estratégia mesmo, e ele teve a sorte de ter ali, parece que teve a melhor visão, o melhor discernimento ali no meio daquele caos que tava todo mundo colocando pneus de pista molhada, no meio da garoa, com pista seca ainda, e ele persistiu, ele foi o último a parar para trocar os pneus, para colocar o pneu de chuva. E a corrida foi interrompida, então assim, foi sorte, mas também foi uma estratégia muito bem feita dele e da Andretti, merecido mesmo. Bota a estratégia, afinal a gente pode colocar que mais da metade dessa vitória foi graças a uma boa estratégia. A Penske acabou se enrolando, a Andretti acabou se enrolando, a Ganassi acabou se enrolando, mas se enrolando, Hugo, no sentido de definir a estratégia certa na hora errada, não? O Dixon ele foi para os boxes colocar pneus para a pista intermediária. Eu acho que ele ficou cerca de 15 voltas andando com o pneu de pista intermediária e a pista seca. Ele voltou para os boxes para colocar o pneu seco de novo. Então, assim, foi um erro muito grande de cálculo. E eu acho que nessa de tentar adivinhar que horas que a chuva ia chegar, a Penske foi a que mais se aproximou. Assim, das grandes, foi a Penske que mais chegou perto, porque o Power foi um dos últimos ali a colocar o pneu de chuva. Ele ficou bastante na pista também. Mas era pra gente ter uma dobradinha da Honda hoje, né? Pra descontar a Indy 500, que foi total Chevrolet. Não, e uma coisa interessante que vale ressaltar aqui, das 7 corridas que tivemos no ano até agora, essa é apenas a segunda vitória do motor Honda. A outra vitória, Matheus, havia sido com o New Garden vencendo no Alabama. Então, eu acho que de certa forma é surpresa falar que a Honda ganhou uma corrida hoje, mas se formos levar em conta o que aconteceu durante a corrida, foi um desempenho às vezes até superior ao Chevrolet. E em Nola também teve chuva. Quando pinta a chuva, a Honda melhora completamente, mas em ambos os casos a vitória ficou muito mais pela estratégia do que mais por um desempenho bom da Honda, porque nos treinos, tanto livre quanto o treino oficial, a Honda foi completamente dominada pela Chevy, mesmo trazendo uma asa dianteira nova para essa corrida. Mas na corrida, na loucura, na loteria que foi, deu certo. Novamente a Honda está na frente da Chevy. É só a segunda vez em 7 corridas mesmo. Para você ver como a chuva propriamente dita pode mudar a situação de uma corrida. Se bem que, Hugo, vale-se levar em consideração uma coisa. A Honda, ela pode não ser o motor mais potente, mas ela prioriza muito mais o desempenho a um longo prazo. A gente sabe que na chuva, a prioridade não é você ser o mais rápido, e sim você ter controle.
Então eu acho que isso foi um fator primordial para a Honda conseguir ter o domínio da corrida hoje. Sim, com certeza. E a Honda também costuma-se dizer que a Honda tem um motor mais econômico também, e isso certamente foi vital para o Munhoz ter ficado mais tempo na pista, para o próprio Andretti ter ficado bastante tempo na pista também. E eu diria até que essa vitória poderia ter sido do Andretti se não fosse ele ter cometido um erro um pouquinho antes de ter feito o pit stop dele para trocar os pneus. Mas é isso, o motor Honda ele é mais econômico e apesar do kit aerodinâmico horrendo, né, que é muito feio aquele aerofólio dianteiro que eles modificaram, mas é onde a Honda pode levar vantagem, é no misto, não tem jeito. Esse duelo de Chevrolet e Honda esse ano ele não está equilibrado como já teve em outras oportunidades, porque a Honda ela não tem um carro bom para oval e mesmo nos mistos ela sobressai na durabilidade do motor em relação ao consumo. E em situações assim extremas, como chuva, como corrida muito acidentada, enfim. E já começam a surgir as primeiras participações aqui pelo WhatsApp da Prêmio Esportes. Pergunta do Eric Jordan, ele que não perde um IndyCast Prêmio. Um abraço pra você, Eric. Perguntando quem é o favorito pra amanhã. Olha, muito pode depender do treino, mas a gente pode sim colocar Penske e Ganassi como as principais favoritas. A Andretti hoje conseguiu surpreender por conta de uma boa estratégia, então a gente pode realmente colocar a Ganassi e a Penske como favoritas amanhã. Já os pilotos que serão os favoritos, aí é uma conversa um pouco mais detalhada. Pra você, Matheus. Oi, Eric, bem-vindo. Participe mais com a gente. Creio que sim, tem muito de Penske e Andretti, mas amanhã está previsto chuva de novo. E vai depender muito da estratégia, principalmente no caso da Andretti e da Honda, porque mesmo antes da chuva, o Sato ele estava se mostrando muito bem com o carro da Honda no meio do pelotão, e alguns carros da Honda conseguiram evoluir um pouco mais. Então, Penske e Ganassi continuam as favoritas, mas não tão mais favoritas assim quanto antes. E pra você, Hugo, os favoritos amanhã? Olha, eu discordo um pouquinho do Matheus só com relação a Ganassi. Eu não vejo a Ganassi como uma postulante clara à vitória assim, amanhã, assim como eu já não imaginava que eles brigariam hoje. Eles estão bem atrás da Penske. Eu acho que dá para colocar Penske, Andretti, de repente uma Schmidt no meio do bolo também, mas tudo vai depender muito das condições climáticas e das estratégias que as equipes vão escolher. Se você disser, por exemplo, que o Munhoz é favorito a vencer amanhã de novo, talvez você possa estar cometendo um erro enorme, porque realmente o que fez o Munhoz vencer foi a circunstância, assim. Então, eu para ter uma aposta mais conservadora, eu ficaria em Penske e Andretti, não fugiria muito disso, que é o melhor Honda e o melhor Chevrolet. E olha, a Penske, embora não tenha brilhado durante a corrida, está mostrando um desempenho sensacional até agora nos treinos. A gente viu o Power largando na pole, o Hélio em segundo, o Montoya em terceiro, se eu não me engano acho que na quinta colocação, ou em sexto o Pagenot. Sabe, sempre no Fast Six a gente tem pelo menos no mínimo duas Penskes. Sabe, a equipe pode não estar sendo o verdadeiro Dream Team nas corridas, ganhando todas, mas pelo menos mostra que está sempre ali no encalço. Então, independentemente de qual for a corrida, seja aqui, seja no oval, um circuito misto permanente, qualquer tipo de circuito, a Penske sempre vai estar entre as favoritas, hein? Eu penso assim também, porque eu já tenho a visão de que a Penske é a equipe do ano. Eles estão sobressaindo, assim, eles estão realmente com um trabalho melhor do que as demais equipes, e o fato da Chevrolet estar andando bem, talvez muito em conta do pacote aerodinâmico e nem tanto do motor, mas talvez pelo fato da Chevrolet andar bem em todo tipo de circuito, sendo superior à Honda em todo tipo de circuito, e o trabalho da Penske está sendo o melhor, eu acho que mais uma vez o campeão desse ano vai sair do quarteto da Penske ali. O Pagenot tá meio fora, tá meio longe, mas o Power, o próprio Alinho, que não venceu ainda, mas está sempre ali no bolo, o Montoya, que está liderando e está numa fase super iluminada, assim. O Montoya é um dos que podem vencer amanhã se a coisa não fugir muito do normal. Ele é um cara que tá com o carro acertadinho para isso, sim, e está numa fase iluminada. Então eu acho que é por aí mesmo. Olha, Matheus, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Hoje, na classificação do campeonato, após essa corrida, sobre essa classificação a gente aborda melhor no próximo bloco. A gente tem o Montoya com 292, o Power com 281, Dixon com 241, Hélio com 234 e Hall, o Graham Ray Hall,
com 214 pontos. Entre os 5 colocados, 3 Penske's. Então, não tem como... Mesmo que a Penske não venha dominar todas as corridas, consegue ser a equipe do ano pela regularidade, agressividade e técnica dos seus pilotos. Exatamente, e a Penske tá com tanto o time quanto o carro quase no estado da arte da categoria no momento. Ela, desde os treinos de pré-temporada, ela esteve muito próximo do desenvolvimento do carro, muito mais até do que a própria Ganassi, que tem túnel de vento. E os frutos estão sendo colhidos agora. A gente viu um domínio de 1, 2, 3, 5 nessa corrida no treino classificatório. O Pagenaud levou azar muito por estar com uma pintura muito parecida com a Dale Coyne, então a ruindeza da Dale Coyne meio que passou para ele nessa prova. E também, mas a gente viu um domínio muito parecido com o que se viu em St. Pete e que se pode mostrar mais às vezes nesse campeonato. Muito provavelmente vai ficar entre Penske mesmo. Mandar mais abraços pra galera que tá participando aqui, galera que tá escutando, o caso do Renato Rosa, o Gabriel Carvalho, a Juliana Castelã, todo o pessoal ligado no IndyCast Premium, fã de Fórmula Indy, tá escutando aqui a Rádio Prêmio Esportes. Um grande abraço a todos vocês. Continue conectado no rdpremioesportes.com e participando pelo nosso Twitter, pelo nosso Facebook, você sabe, no mundo globalizado de hoje, informação, opções pra ouvir a gente é o que não falta e nunca vai faltar. Você tocou no assunto, Matheus, da Dale Coyne. Ela de novo virou a famosa equipe aluguel. Hoje o senhor Rodolfo Gonzalez pagou um dinheirinho e tá correndo lá, não correu direito hoje, mas é meio chato situações como essas, né? A gente vê uma equipe dependendo de dinheiro para colocar qualquer um na pista. Pois é, a Dale Coyne no campeonato todo já teve 8 pilotos em 7 provas, e o Gonzalez e o Vautier são os escolhidos da vez. Até parece que ela sorteia, faz algum tipo de sorteio e sai quem é os pilotos na hora. Não, é leilão mesmo. Quem dá mais, quem dá mais corre, né? É sempre assim. Bem assim, mas é triste a gente ver coisas desse tipo acontecendo, mas a Dale Coyne sempre meio que fez isso. Só não fez na época do Justin Wilson porque era mais barato correr, mas parece que tá voltando completamente com força total e pelo menos ninguém foi atropelado dessa vez. Mandando um grande abraço pro senhor Francesco Draconi, um dos piores pilotos que eu já vi na minha vida lá. E o Eric Jordan, que mandou uma participação muito legal aqui no WhatsApp agora, falando que do jeito que tá, ele próprio vai juntar uma grana pra correr lá. A gente pode fazer isso, né? Fazer uma vaquinha, escolher alguém, aí a gente manda ele pra Dale Coyne, vai que ele consegue uma vaga, né, Hugo? Pelo menos a gente pode disputar as 500 milhas de Indianápolis. De repente a gente larga lá em 33º, dá meia volta e ganha $100 mil. Então acho que é um bom negócio, né? Não, contrata o Vautier pra classificar pra gente, aí a gente corre. Não, pra vocês terem uma ideia, o Conor Dale, ele nem completou uma volta, saiu nas voltas de apresentações e ganhou, se não me engano, 400, 300 mil dólares. O cara nem começou a corrida e já ganhou isso? É brincadeira, né, velho? É por aí mesmo, cara, mas eu acho legal ter esse tipo de equipe assim no grid, de qualquer categoria, porque essas histórias, a gente pegar e falar de Rodolfo Gonzalez, de outros nomes, assim, que nem na época do Justin Wilson mesmo, a Bia, a Dale Coyne insistiu bastante na Bia, até mandar ela embora, aí envolveu questão de patrocínio e tal, mas eu acho legal ter esse tipo de equipe no grid, porque traz uns azarões assim, que a gente nunca veria andar entre os grandes se não fossem esses times, então eu acho bacana. Tipo, o Gonzalez hoje causou 2 amarelas, ele começou a competir com os outros em questão de causar amarela, ele causou 2, então eu acho acaba sendo engraçado no fim das contas. A gente acabou misturando o assunto aqui, então vamos passar a classificação da prova. Carlos Munhoz e Marco Andretti foram os 2 primeiros, dobradinha da Andretti. Surpreende ver um motor Honda vencer, mas surpreende ainda mais a gente ver uma dobradinha de uma equipe Honda. Simon Pagenaud foi o terceiro, numa boa estratégia do seu engenheiro com a equipe Penske. Will Power, se recuperando de problemas, foi o quarto. Scott Dixon foi o quinto e Hélio Castro Neves foi o sexto. Esses dois, Scott Dixon e Hélio Castro Neves, vou falar deles daqui a pouco. Jack Hawksworth foi o sétimo, Joseph Newgarden o oitavo, Luca Filippi, mesmo aquaplanando no final e batendo, foi o nono. Juan Pablo Montoya, vencedor das 500 milhas, foi o 10º. Hélio Castro Neves e Scott Dixon escolheram a estratégia certa no momento errado, hein, Hugo? Sim, com certeza.
Se a chuva tivesse caído, tipo, 3 voltas depois do momento em que eles pararam, eles iam disputar a vitória tranquilamente. O problema é que a chuva não colaborou, entendeu? Não comparando, mas foi muito parecido com o que aconteceu no GP do Brasil de 2008, que ficou aquele chove não chove, todo mundo foi pros boxes colocar pneu de chuva, depois destrocou, foi parecido com isso. Então quem arriscou, e é muito estranho você ver caras como Dixon e Castro Neves numa situação de risco, de aposta, não é o comum, não é o habitual ver dois pilotos de ponta nesse papel, mas quem arriscou mais cedo ficou pelo caminho, né? Quinto e sexto, acho que eles salvaram ainda um ótimo resultado ainda pelo que podia ter se desenhado, porque todo mundo foi apostar junto com eles e acabou se dando mal. Passando aqui alguns dados da corrida, já passamos a classificação do campeonato. O Marco Andretti foi quem liderou mais voltas, somou o ponto extra por ter liderado 23 voltas de 47. Somente os 9 primeiros completaram as 47 voltas dadas. Tivemos 3 abandonos, o Graham Rahal, o Charlie Kimball e o Rodolfo Gonzalez. Como já dito anteriormente, foi a segunda vitória de um motor Honda em 2015, a segunda em 7 corridas. A Chevrolet mostrando realmente o seu total domínio. E no total foram 8 bandeiras amarelas, sendo que a maioria delas, Matheus, foi por causa de sujeiras na pista. Exato, a gente viu um revival de St. Pete e misturado com Nola, que a gente teve 8 bandeiras amarelas, eles largavam, davam 2, 3 voltas, às vezes nem isso. Surgiu algum toquezinho e saía alguma asa, saía algum pedaço de aleta nova. E a gente viu muita bandeira amarela que abriu muito esse espaço para estratégias diferentes. A gente via gente parando praticamente em toda a bandeira amarela, tentando mudar a estratégia para dar o pulo do gato. E deu certo com o Munhoz e com o Marco Andretti, com o Pagenaud. O Marco Andretti, ele escolheu, não é que ele escolheu a estratégia certa, ele escolheu as estratégias certas. Afinal, ele deu o pulo do gato na hora certa, na hora que teve que usar pneu slick, e deu o pulo do gato na hora certa, né, mesmo sendo o segundo, deu o pulo do gato na hora certa, na hora dos pneus de chuva no final, Matheus. Sim, o Marco Andretti, mostrando a tradição do Andretti de ser muito boa na estratégia. Ele deu o pulo do gato junto com o Hunter Hay na primeira parte e na segunda, não parando, parando enquanto os líderes não paravam e tiveram que parar depois e foram completamente atrapalhados pelo circuito de Detroit ser muito ruim para ultrapassagem. E na segunda estratégia, quando o Dixon parou, colocou pneu de chuva em pista seca e todo mundo ficou meio abestalhado, assim, porque é algo estranho. Mas o Dixon, ele quase sempre acerta na estratégia. A gente pode lembrar da corrida em Mid-Ohio do ano passado, que ele passou de último para primeiro na estratégia. E até o Hélio seguiu o Dixon e todo mundo que estava meio perdido com aquele monte de bandeira amarela. Depois que começou a cair chuva, seguiu ele e o Marco Andretti brigou... praticamente brigou com o pai dele, o Michael Andretti, para permanecer na pista, e deu certo porque ele dominou completamente a parte final da prova, mas teve aquela errada que atrapalhou completamente os planos e ele teve que se resignar com o segundo lugar. Olha, Hugo, pra gente encerrar esse primeiro bloco, uma coisa até engraçada. A gente sabe que o Marco Andretti, ele não é Michael e muito menos será Mário. Ele é o filho que não deu certo na família. E durante a corrida foi engraçado que uma hora, antes da última parada do Marco Andretti, ele conversava com o Michael no rádio, conversava com o pai no rádio e falava: eu não vou parar agora, não vou parar agora. E o Michael falando: não, você tem que parar daqui a pouco, tem que parar daqui a pouco. E o mais engraçado, a chuva apertava e o Marco seguia falando no rádio: não, eu quero colocar pneu slick, eu vou parar, mas eu vou colocar pneu slick. Velho, o que tá acontecendo com esses dois? O Marco, ele não sabe fazer estratégia junto com o pai, ele não sabe concordar com o que o outro, que é muito melhor do que ele, sabe fazer? Olha, Matheus, o Marco, ele é muito rápido, mas ele não é muito inteligente. Isso aí já é uma marca da carreira dele, já é uma característica. Se ele fosse um cara mais inteligente na leitura de corrida e na estratégia, ele teria ido muito mais longe do que ele já foi até agora. Teria muito mais vitórias, poderia ter brigado por mais títulos, enfim. Eu acredito que essa insistência dele para ficar com o pneu seco na pista, já sem condições de pedir pneus para pista seca, eu acho que essa preferência foi pelo fato de a maior parte do traçado estar seca.
Porque realmente a chuva ficou concentrada no início, ela não se espalhou pelo circuito inteiro, ela ficou concentrada. Por isso que o Munhoz conseguiu andar mais tempo na pista, o próprio Andretti, etc. Mas não tinha mais condição de fato, e ele insistiu. E eu até reparei que na hora a equipe colocou pneu de chuva para ele, e ele meio que se atrapalhou assim um pouco depois, que ele perdeu posição também pro Power. Depois se recuperou, mas perdeu na hora. E muito pode-se falar que o Andretti só perdeu essa corrida por conta de um mau cálculo na hora do pit stop. Afinal, a janela dele estava muito mais curta com relação ao do Munhoz. O Munhoz conseguiu aguentar 2-3 voltas a mais. Então esse foi um fator primordial para a vitória do Munhoz. Sim, o Andretti já estava numa janela onde, se a corrida acabasse da maneira como acabou e o Andretti não tivesse feito nada de diferente, ele venceria a corrida. Porque ele já tinha liderado a corrida antes, numa janela em que os carros da frente foram para os boxes e ele liderou, e o Pagenaud estava em terceiro também, acho que o segundo era o Newgarden, alguma coisa assim. E ele já tinha liderado, então se ele não tivesse modificado nada do que ele fez no final da corrida, ele teria vencido a corrida. Mas ele não só modificou, como também errou. Ele cometeu um erro no fim. E isso custou para ele a vitória. O Munhoz ficou mais tempo na pista, abriu mais vantagem e acabou se dando melhor. Tá aí um fato, Matheus, é esse, né? A janela de pit stop, o tempo de parada, a janela de combustível, pra gente falar melhor, foi o fator determinante dessa corrida. Completamente, porque o Marco, devido à primeira estratégia que o colocou na frente, ele tinha o tanque dele tinha 6 voltas a menos de combustível, enquanto o Munhoz e o Pagenaud, que fizeram algo um pouco mais conservador no começo da prova, tiraram os louros depois e chegaram bem próximos. E vale mencionar que a gente só está mencionando a estratégia desses 3 porque os outros todos seguiram o Dixon antes e erraram, e teve um momento que estavam os 3 só. Os 3 principalmente, assim, na pista. Tinha alguns outros, tipo James Jacques, Joseph Newgarden, que tinham pneus slick, mas estavam mais atrás, então estavam no meio do bolo. E tinham os outros que seguiram a estratégia do Dixon, estavam virando de 6 a 10 segundos mais lentos por volta. Com isso a gente viu os 3 primeiros disparando mais pra frente, até colocando volta nos outros. A gente viu o Montoya levando volta. E também no final o Will Power ficou quase 1 minuto, o Will Power 4 colocado, ficou quase 1 minuto atrás do líder. Pra você ver como realmente esse GP de Detroit foi uma rodada de estratégias. Esse é o IndyCast Premium, a parceria esperta da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Você quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então você tem que acessar rdpremioesportes.com e ouvir o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, os amistosos da seleção. Enfim, na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. Lembrando que amanhã, a partir das 15 horas, ao vivo da Arena de Itaquera, Corinthians e Palmeiras fazem o clássico no recado do Roberto Andrade. E se você quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, enfim, muita coisa. Um site feito de fã para fã. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta a gente fala mais sobre esse GP de Detroit de Fórmula Indy. Essa aqui é a Rádio Prêmio Esportes. Diz aí, Hélio Castro Neves. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, 20 horas mais 34 minutos, esse é o IndyCast Premium, a parceria show de bola da Rádio Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, os amistosos da seleção brasileira. Na Premium Esportes você ouve um futebol com qualidade de som e informação. Se você quiser saber curiosidades e informações da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br.
Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. Notícias sempre atualizadas pelo Matheus Antônio, pelo Daniel Schatzschneider, Rômulo Silva, Felipe Dutra, enfim, toda a galera do blog Indie Center Brasil, que também está aqui na Rádio Prêmio Esportes. E todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, informações sobre tudo do mundo do esporte. É no rádio Tudo em Um, a apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. E amigos, olha só que dado interessante eu tenho aqui. 30/5/1911, aniversário da primeira edição das 500 milhas de Indianápolis. A vitória foi do americano Ray Harron, que fez a prova em 6 horas, 42 minutos e 8 segundos. Das 200 voltas ele liderou 88, sendo que ele largou na 28ª colocação, e o prêmio dele foi de $14.300, sendo que hoje a gente vê o Montoya ganhando 2.400.000, 2.500.000, amigos, é muita coisa a diferença. Pois é, nessa época tudo era diferente. A inscrição foi via correio, então como ele foi o 28º a mandar a inscrição pelo correio, ele largou em 28º. E na época o dinheiro era muito diferente, a inscrição custava só $50. E ganhar 14.300 era uma fortuna. Realmente, dá pra dizer que ele foi o Munhoz de hoje, né? Tipo, na época ele conseguiu ganhar uma corrida largando em 28º. Na base da estratégia, com certeza deve ter sido, né? Porque remar todo esse grid em 6 horas e liderar... Quantas voltas ele liderou? 80 aí? 88. 88 voltas de 200, ele com certeza ele apostou na estratégia também. Se bobear, choveu, enfim... Sim, é que ele foi o único piloto que largou com retrovisor, então ele não precisava de um mecânico ao lado dele. Então com esse peso extra a menos, ele parou menos vezes e conseguiu galgar todo o grid rumo à vitória. Eu lembro de uma vez, o Luciano do Vale fez um especial sobre os 100 anos do autódromo. Ele falou que naquela época todos os pilotos corriam em duplas, e o Harron foi o único que correu com o espelho retrovisor, ou seja, sozinho. Sim, e em 1912, por incrível que pareça, esse espelho retrovisor foi banido por ser muito perigoso, porque o piloto ele tinha um risco que ficava muito na frente dele. Então ele foi banido na época e só retornou na década de 30. Tá aí uma coisa estranha, né? Enfim, né? Bom, nós falamos aqui dos nossos brasileiros na corrida de Detroit. O Hélio Castro Neves chegou na 6ª colocação e o Tony Kanaan acabou sofrendo um acidente com o James Jacques e acabou chegando na 20ª colocação. Se não me engano, acho que 11 ou 14 voltas atrás do líder Carlos Munhoz. Mas mesmo assim acabou somando alguns pontinhos. Poucos, mas acabou somando. Vamos ouvir aqui um áudio especial que eu separei aqui das vitórias. O Hélio Castro Neves ele venceu 3 vezes em Detroit e o Tony Kanaan venceu uma vez na Indy. Vamos ouvir aqui a chegada do GP de Detroit de 2007, que foi a única vez que o Tony Kanaan venceu aquela corrida. Últimos metros e vai pra cima ali o Scott Dixon, não desiste. Olha o Scott Dixon como vai pra cima do Bud Rice, vai economizando tudo o Bud Rice, que é o segundo colocado. Olha como chega o Dario Franchitti, olha o Dario Franchitti botando pressão. E a direção de prova tá de olho no Dixon, que já bloqueou 2 vezes o Dario. Já tem indicação para ele, se ele fizer mais uma vez isso, vai tomar a bandeira, vai ter que deixar o escocês passar. Quase o toque, quase o toque. Vamos ver que bandeira vai ser mostrada agora. Já vem Scott Dixon pra cima do Bud Rice. Olha o Bud Rice, acabou batendo. Rodou, Scott Dixon, acertou o Dario Franchitti. Jogou o carro pra cima, que é isso? Rodou, acertou o Dario Franchitti. No finalzinho de prova, temos bandeira amarela, Ali temos bandeira amarela em todo o circuito. Agora é só o Tony Kanaan levar o seu carro para vencer. Os dois que estão disputando o título ficam parados. E aí reacende também a chance do Tony Kanaan. Vai passar por ali o Tony Kanaan, trazendo com ele a Danica Patrick. Vai vencendo o Tony Kanaan. O safety car está na pista. Já passa Tony Kanaan para comemorar a sua vitória. Já vem Tony Kanaan para vencer. Não perde mais Tony Kanaan. Ele vai passar na frente, Tony Kanaan. É mais uma vitória brasileiro na Fórmula Indy. Vence Tony Kanaan pela 5ª vez.
Vence Tony Kanaan pela 12ª vez da sua carreira. Daí a vitória brasileira em Detroit. É mais uma vitória de Tony Kanaan na Fórmula Indy. Aplaudido de pé, de pé, de pé. Vai tentando voltar o Dario Franchitti. Vai tentando voltar e consegue, hein? Consegue o Dario Franchitti voltar e pode, com isto, conseguir a liderança do campeonato. Tá aí a chegada do Tony Kanaan em 2007 e olha, Hugo, eu acho que das vitórias do Tony Kanaan foi a vitória mais despercebida da carreira dele. Afinal, a briga entre o Franchitti e o Dixon naquele campeonato de 2007 estava tão aflorada e o Dixon ainda fez a bobagem de provocar aquele acidente com o Franchitti na penúltima volta. Então foi uma vitória muito tô nem aí. Acabou passando despercebida mesmo, justamente em função desse duelo de titãs pelo título e naquela corrida especificamente. E para você ver como a Indy tem seus valores, o Kanaan já era campeão nessa época, né? Então era um campeão que estava vencendo uma corrida pela primeira vez e até hoje única, e não teve o devido reconhecimento. Como você disse, foi uma vitória fantasma, digamos assim. Matheus, a gente tem que ver também esse negócio, né? Foi uma corrida muito boa do Tony Kanaan. Aliás, foi o Dario Franchitti que largou na pole position naquela corrida. Só que nos boxes o Tony acabou roubando a primeira colocação. E aí, desde então, o Franchitti acabou sofrendo um pouquinho com o desgaste. E aí teve essa ainda do Buddy Rice, que estava na segunda colocação. O Dixon tentando passar ele desesperado, bloqueando de todos os lados. Enfim, o Dixon estava bem maldonado naquele dia. Exato, desde aquela época a gente vê que a estratégia já era importante em Detroit, porque lá na estratégia o Tony cuidou melhor dos pneus e aí tinha mais para gastar, enquanto o Franchitti acabou com os pneus tentando ultrapassar um Buddy Rice numa pista bem difícil de ultrapassar. E no geral parece que meio que o Tony brilha mais quando ele tá passando desapercebido. O campeonato de 2004 dele foi meio assim, ele ganhou 3 vitórias, ele teve uma estabilidade toda no campeonato, um domínio que não se via muito antes e passa desapercebido da maioria dos brasileiros até hoje, essa conquista dele de 2004, bem como essa vitória em 2007. Até porque 2004 foi um ano... A gente lembra que no final dos anos 90, início dos anos 2000, muitos estavam empolgados com a kart, quase ninguém conhecia a IRL, sendo que a Fórmula 1 continuava sendo a bambambam da parada. Aí 2004 foi aquele ano que justamente a Fórmula 1 estava inalcançável. A IRL ainda não era conhecida, mesmo tendo brasileiros correndo lá. A kart, na época era Champ Car, já tinha perdido muita força. Então, Hugo, a gente pode falar que o Tony Kanaan, ele é o piloto de história de títulos aqui no Brasil mais desconhecido. E tem também um destaque que em 2004 a briga do Schumacher com o Barrichello estava no auge, né? Não briga, digamos assim, mas a polêmica, a questão do brasileirinho contra esse mundão todo e tudo mais, isso estava atraindo muita audiência, assim, a massa brasileira que acompanha o automobilismo, que não é um público que tem um amplo conhecimento e tudo mais, é mais do que a Globo passa e enfim, eles acabaram não dispersando a audiência justamente por conta disso, dessas polêmicas com o Barrichello, e nem o fato de ter um brasileiro vencendo e disputando títulos aplacou essa obscuridade, né, da carreira, do momento de carreira do Kanaan, que estava no auge da carreira dele, e é aquela coisa, né, parece que a vitória dele na Indy 500 de 2013 teve muito mais visibilidade, tipo, incomparavelmente mais visibilidade do que o título dele em 2004. Eu acho que isso resume bem o que aconteceu naquela época. E que temporada foi aquela de 2004? O Tony Kanaan venceu em Phoenix, venceu no Texas, venceu em Nashville. Eu acho que foi em Nashville ou foi em Talladega, não me lembro em qual oval foi. Mas foi um ano em que o Tony estava dominando nos ovais, fazendo um ótimo campeonato, acabou culminando com o título, numa corrida que ele acabou chegando na segunda colocação, chegando lado a lado com o Adrian Fernandes. Ô Matheus, naquela época o Adrian Fernandes, se não me engano, acho que ele corria com o chassi Panós, não era? Isso mesmo, ele corria com o chassi Panós, que ele era mais rápido em pistas longas, assim, enquanto o Tony ele já estava com um pacote diferente, que era o dominante, tanto é que a Andretti ela ganhou a grande maioria das provas, e naquela prova em Phoenix que o Tony largou, ele foi punido, ele teve que largar em último e ele ganhou 13 posições em 30 segundos na primeira volta.
É aquela, né? Tony Kanaan é o monstro da relargada. Por favor, aqui no Estúdio Prêmio a gente tá recebendo a visita da dona Zuleika, nossa garçonete aqui da Copa. Não, eu não quero café agora não, mas durante o intervalo eu vou querer, viu? Valeu. Continuando os assuntos aqui, a gente falou do Tony Kanaan, agora vamos ouvir a chegada do ano de 2001, que foi o ano em que o Hélio Castro Neves se sagrou bicampeão no circuito de Detroit. E que alegria poder dizer isso, a narração é do grande Oscar Ulisses. Chegar para fechar mais uma volta. O piloto brasileiro passa pela curva número 11. Agora vai entrar na reta principal. Lá vem o Elinho. 60 voltas. Vai fechar a volta número 71. Lá vem a bandeira branca. A última volta vai acontecer a partir de agora. Hélio Castro Neves passa Elinho. Bandeira branca. A última volta. Elinho passa pela curva número 1. Vem com cuidado o piloto brasileiro. Perto de mais uma vitória o Brasil. Elinho está na grande reta. Dário Franchitti vem atrás dele. Lá atrás o Roberto Pupo Moreno, que é o terceiro. Logo depois o Maicon Andretti, colado no Moreno. Esse é o Maicon Andretti. O Elinho está lá na ponta, já passando pela curva número 4. Olha aí o líder da prova. A grade está pronta para o Elinho subir. Elinho, primeiro colocado. Já passou metade do traçado, curva 6. Falta pouco para o Elinho receber a bandeirada. Hélio Castro Neves perto da vitória. Elinho em primeiro, Dário Franchitti em segundo, Roberto Pupo Moreno o terceiro. Olha o Hélio. Chega, passa pela curva número 10. Falta pouco. A curva 11 para a direita, Dário Franchitti atrás, é o segundo colocado, colado no Elinho. Hélio vem na reta do Rio. O Brasil vibra com o Elinho. O Brasil torce com o Hélio. Curva 11, curva 12. Curva 13, Elinho chega na reta principal, o Brasil vem junto, o Brasil vem junto, Elinho, Hélio Castro Neves, vibra Elinho, vitória do piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, ele tá falando aí o Elinho, olha a vibração da equipe. Castro Neves vence o grande prêmio de Detroit, em segundo Franchitti, em terceiro Roberto Pupo Moreno. Vibra, Elinho, vibra. A grade te espera, Elinho. Muito legal ouvir esse áudio do Oscar Ulisses, que narrou em 2001 e 2002 a Fórmula Mundial pela Rede Record. Era um time muito legal, era o Oscar Ulisses narrando, o André Ribeiro e algumas vezes o Emerson Fittipaldi comentando e o Celso Miranda nos boxes. Na minha opinião, foi uma das melhores equipes de transmissão que o Brasil teve na história das corridas. Faziam uma cobertura espetacular, muito legal. E sobre aquela corrida de 2001, Matheus, a gente viu na segunda colocação o Dário Franchitti com o carro da Green. Na época era só Green, né? A gente sabe que essa junção Andretti e Green aconteceu só na IRL em 2003. E na terceira colocação, vejam vocês, o operário da velocidade Roberto Pupo Moreno com o Michael Andretti em quarto e o Christian Fittipaldi em quinto, né? Foi uma corrida muito interessante do Hélio, ele dominou de ponta a ponta, teve o Bruno Junqueira largando em segundo, fazendo pressão nele, o Gil de Ferran sempre em encalço, mas teve problema no final. Enfim, aquela foi uma corrida em que o Hélio dominou e mostrou que realmente era... Acho que eu não sei como falar, mas que ele sabia correr em Detroit. Mostrou pra todo mundo que em Detroit ele sabia correr. Sim, e coincidentemente ele foi bicampeão em Detroit no mesmo ano em que foi bicampeão da Indy 500. E naquele ano, Penske dominou bastante também. E a gente via duas jovens promessas assim, já despontando. Tanto o Hélio Castro Neves quanto o Dário Franchitti, que viriam a duelar até os dias muito próximos de hoje, 2000, 2010, 2000 e bem assim mesmo, porque as corridas na época do Hélio eram característica dele, ele vencia ela nos treinos, ele chegava e dominava e ultrapassava, muito parecido com o que a Fórmula 1 fazia na época da Red Bull, do Vettel, do Schumacher. O Hélio copiava bastante essa parte e ele conseguia executar muito bem até 2002, 2003. Nossa, Hugo, é uma coisa que chama atenção, né? Só tem macaco velho ali. É o Franchitti, é o Hélio, o Dário Franchitti, eu já falei, o Michael Andretti, o Michael Andretti, que naquela época era companheiro de equipe do Dário. Nossa, pilotos que mesmo, a minoria, claro, ainda estão correndo hoje
independentemente de qual seja a categoria. A gente pode pegar, por exemplo, o Hélio, que está pilotando hoje na Indy, o próprio Zanardi, que de vez em quando arrisca correr em alguns protótipos. Enfim, só tinha macaco velho naquela época, mas é uma época tão nostálgica. Sim, era muita gente boa e assim, tinham muitos grandes talentos com muita cancha, muita bagagem, e a molecada que tava chegando não era molecada qualquer, né? Era uma molecada que, tipo, você não vê hoje uma linha de sucessão dessa galera, você não consegue ver. A gente comenta de alguns jovens talentos que estão no grid da Indy hoje, mas a gente não vê ninguém com potencial para equivaler, até agora, pelo menos ninguém com potencial para equivaler Dixon, Franchitti, o próprio Canaan, Castro Neves, etc. A gente não viu ainda uma nova fornada sair para continuar escrevendo a história da Indy nos próximos anos. E eu só queria fazer um acréscimo em relação ao Franchitti, né? Porque ele já era tetracampeão com 4 títulos consecutivos e embora tenha tido um ano de intervalo na carreira na Indy, né? E infelizmente teve que deixar a categoria por conta de um acidente no Reliant Park. E é uma pena, porque ele era um monstro, né? Ele era o cara a ser batido, pra mim sempre era o Franchitti. Então é uma pena mesmo que ele tenha saído dessa briga mais cedo do que deveria. Dario Franchitti é Dario Franchitti. Não é todo mundo que consegue ser tetracampeão da categoria. Não é qualquer um que consegue ganhar 3 vezes em Indianápolis, ter o número de vitórias que ele tem, o número de pole positions, recordes quebrados, dinheiro conquistado, enfim. Dario Franchitti é sim um dos maiores nomes da história da categoria da Fórmula Indy. A gente falou tanto do Tony Kanaan, agora falar do Hélio Castro Neves, né? Aproveitar que tivemos essa cancha da chegada de 2001. O Hélio continuou sempre mantendo um bom ritmo em todas as corridas, principalmente esse ano está mostrando uma boa regularidade, embora não tenha ido bem nas 500 milhas, afinal não teve carro. Ele marcou pódios, fez pole positions, está faltando a vitória. Pode vir amanhã em Detroit, em circuito onde ele anda muito bem, como pode também vir no Texas, circuito onde ele já é tricampeão. Então, tri ou tetra, se eu não me engano, acho que ele é tetracampeão no Texas, o circuito onde ele mais ganhou na carreira. Enfim, Hélio Castro Neves, Matheus, tem mostrado uma regularidade muito boa e já desde aquelas épocas. Exato, ele vem muito focado no campeonato, ele vem lutando, pensando no campeonato, que é a única coisa que falta ele conquistar ainda no alto dos seus 39 anos. E ele tem muito desses recordes, ele é tri no Detroit, ele é tetra no Texas, em praticamente todas as pistas da categoria ele venceu mais de uma vez. Isso mostra muita relevância dele. E ele está muito bem nesse campeonato, ele está constante. Nessa corrida ele estava muito combativo, principalmente com os companheiros de equipe dele, ele estava se mostrando muito combativo. Tentou dar o pulo do gato na estratégia, até que chegou na frente da maioria dos seus companheiros, do Montoya principalmente, que é o líder do campeonato, mas não deu dessa vez. Olha, se eu não falar disso, eu esqueci, né? Estávamos falando do Tony. Se eu não falar disso, eu sinto que os dois aqui vão ter um infarto, né? Porque eu não vou falar. O Tony Kanaan, esse fim de semana, está correndo com um patrocínio de uma turnê que a cantora Taylor Swift está fazendo. A turnê 1989. Ela resolveu investir na Fórmula Indy para poder fazer a divulgação. Escolheu a Chip Ganassi, que escolheu o Tony Kanaan. Enfim, um patrocínio que gerou muita polêmica, Hugo, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Cara, eu tenho pra mim que tá no top 3 dos carros mais bizarros da história dos monopostos no planeta, assim, tipo, ao menos na questão do layout, da pintura, não da parte aerodinâmica, porque, cara, foi muito bizarro, assim, as cores são legais, o layout até que é aceitável, mas se você andar por aí, tipo, disputar posições com a Taylor Swift no teu carro, tipo, vendo ela pelo retrovisor, tem um lado positivo que não entra no mérito esportivo, mas esportivamente falando é bem estranho. Fala aí também disso, Matheus, e eu já te adianto, não vamos cantar. Ah, que pena. Agora é a hora de eu brilhar, de eu falar do que eu sei. Todo mundo pensa na aleatoriedade assim, de Taylor Swift anunciar algo na Indy e na Ganassi. Bem, é que a Taylor Swift ela tá com uma turnê nova esse mês, ela já tá nos primeiros lugares da Billboard da rádio. Se você não sabe quem saiba, ela é bem até que legal no pop, né? É dos melhores. E ela é contratada da Big Machine Records. A Big Machine Records, ela patrocina o carro do Sage Karan. Daí ela falou: Taylor, a gente tem um espaço
propaganda. Se você quiser, aí toparam, apareceu lá a equipe de marketing e apareceu. O carro ele tem as mesmas cores do que na Super GT, a Hatsune Miku, cantora imaginária, holográfica do Vocaloid, ela tem uma equipe no Super GT e tem as mesmas cores, só não tem o mesmo esquema. E é uma abertura pro pop. O pop tem dinheiro, tem fãs enlouquecidos, por que não tentar alguma coisa lá? Olha, Matheus, eu não sabia disso, mas você é fã, assim, da Taylor Swift? Eu não sou um Taylornático, assim, mas eu gosto bastante de pop, então eu acabo sabendo um pouco dessas coisas, dessa parte. E o cara, rapaz, e o cara? Taylornático. Taylornático, gostei dessa. Pra você que tá ouvindo o Indcast, tá aí o novo termo pra você. É Taylornático, boa. Pois é, né? Mas fazer o quê? Você não é fã da cantora, mas é fã do pop. Eu, por exemplo, sou muito fã do Michael Jackson. Quem não é nesse mundo? Mas aí você apelou também, né? Michael Jackson, eu sou fã do Queen, a minha banda favorita, enfim. São caras meio que, né? Não tem palavras pra descrever. Pois é, então. Aí vem alguém que gosta de automobilismo e gosta de Taylor Swift, Nicki Minaj, Iggy Azalea, e todo mundo estranha. Cara, não chegando no Restart tá ok, velho. Falou legal. Com todo respeito aos fãs, mas realmente seria muito bizarro. Isso poderia acontecer na Stock Car, mas é muito improvável. Pode crer. Isso poderia acontecer na categoria que teve patrocínio do Dolinho em 2011. Não, aquela do Mario Romancini em 2010, 2011, aquele carro totalmente da Dolly foi realmente um dos marcos de patrocínio, de propaganda no Brasil. Hugo, até ia te perguntar, a gente falou que esse carro da Taylor Swift vendo ele, não é um dos melhores. Quais você se lembra e colocaria como um carro bem ruim mesmo nessa questão? Cara, sempre me vem à mente aquela BAR de 98, foi a primeira BAR, se não me engano, que tipo, metade 99. Era Look... 99, metade era Look Strike, metade era 555, tipo, com um zíper no meio, porque a FIA proibiu na época dois carros com cada um com um layout diferente. Eu lembro, se não me engano, é uma Shadow, que tinha um leão cuspindo fogo pela boca no carro, enfim. É mais pra Fórmula 1 mesmo o negócio, que eu tenho em mente, assim, alguns carros que são muito bizarros e que eu colocaria esse do Can-Am no mesmo pé, assim, no mesmo nível. E você, Matheus, lembra de um carro bizarro? Olha, eu lembro de vários porque eu acompanhei muito a IRL de 96 a 2000, tinha muito disso, mas o carro que eu achei mais bizarro de todos foi em 2013, em Houston 2013, a fatídica corrida do Dario Franchitti, quando o James, 2013 ou 2014, eu não me lembro, que o James Hinchcliffe correu com um maravilhoso verde marcatesco texto com rosa. Aquilo marcou minha vida na bizarrice, eu pensei que era um carro de drag queen, não sabia. Eu fiquei abismado com aquilo. Eu lembro desse layout também, mas o meu ponto foi mais em relação a acessórios incomuns a carros de automobilismo, assim, nem tanto as cores, mas eu lembro desse carro do Hinchcliffe, foi realmente bizarro, assim, dava um choque nos olhos, né? Sim. E teve também o Alex Lloyd em 2009, que ele usou um rosa com prata que era horroroso, e o número era 40.202, o número do carro. Eu me perdi naquilo, e era estranho demais. Pra você ver como carro feio não falta na categoria, mas vamos tentar mudar um pouco do assunto. Os carros que a Pennzoil fazia na categoria, o carro do Hélio, o carro do Mears, o carro do Goodyear em 97 ou 98, eram carros muito bonitos. Eram lindíssimos mesmo. Aliás, eu tenho pra mim que a Indy tem carros muito mais bonitos do que qualquer outra categoria de monoposto hoje. E eu achava isso até na parte aerodinâmica, até esse ano, que a Honda e a Chevrolet, enfim, fizeram um trabalho meio feio, né, pra não usar outra palavra. Mas em questão de layout, eu sempre gostei muito dos carros da Newman Haas. Vindo um pouco mais pra cá, eu gosto demais dos layouts que a Ganassi colocava no carro, especialmente do Franchitti, né, que era o 10, que ele andava com o mesmo esquema de layout do 9, só que com o carro preto, ou amarelo e preto, ou a todo azul, enfim. Tem muitos carros bonitos realmente na Indy. Eu não consigo destacar especificamente um que eu goste mais, mas eu gosto muito, é muito agradável visualmente, assim, você olhar pra TV e ver os carros da Indy passando.
Aquele carro da Newman Haas de 97 do Christian, aquele carro da Budweiser, era um carro muito bonito. Bom, agora são 20 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Esse é o IndyCast Premium, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então rdpremioesportes.com é o endereço. E ouça o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil, enfim. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E amanhã, a partir das 3 horas da tarde, na Arena de Itaquera, Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro. E quem dá o recado é a potência, é Roberto Andrade. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta a gente fala mais sobre o Grande Prêmio de Detroit. Pegamos esse bloco inteiro para falar dos brasileiros, de carro feio, carro bonito. Vamos voltar para Detroit, que é o que importa no próximo bloco, ok, amigos? Rádio Prêmio Esportes, diz aí, Christian. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 21 horas, 5 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa de Fórmula Indy mais comentado dos sites nas últimas semanas, por incrível que pareça. Estamos tendo um bom destaque, muito obrigado a todos os sites que têm destacado nossa cobertura da Fórmula Indy. Enfim, nós fazemos uma cobertura séria, digna e, acima de tudo, legal dentro dos padrões. Esse é o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes e do blog Indy Center Brasil. E se você quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, o endereço é indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. Matérias sempre atualizadas pelo Matheus Antônio, pelo Daniel Schatzschneider, pelo Rômulo Silva, o Felipe Dutra, toda a galera do blog Indy Center Brasil. E se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, você tem que acessar o rdpremioesportes.com. Ouvir o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Aqui na Premium, o futebol é com qualidade de som e informação. Lembrando que amanhã, a partir das 3 horas, na Arena de Itaquera, jogam Corinthians e Palmeiras. Quem dá o recado é Roberto Andrade, quem comenta é Rodrigo Bittar e quem dá as reportagens é Guto Monteablas e Marcela Romero. Rodrigo Bittar, que aliás, junto com Caio Sandin, apresenta todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, o Rádio Tudo em Um. Todas as informações do mundo do esporte. Aqui na Prêmio Esportes, tudo do esporte é Rádio Tudo em Um, meu amigo. Você não perde esse programa. A Prêmio Esportes está inovando nas transmissões para você. Lembrando que a próxima edição do IndyCast Premium é nesta próxima terça-feira, a partir das 20 horas. Ainda não temos a equipe montada, mas até lá a equipe já vai estar montadinha, ensaiada e pronta para fazer um ótimo programa. Lembrando que, depois dessa rodada de Detroit, paralisação de uma semana, aí depois voltamos para o GP do Texas. Então nessa semana que não vai ter corrida, não teremos programa. Ah, que pena, mas enfim, a gente segue uma norma aqui, que só teremos programa quando teremos fim de semana de corrida. Então a gente vai atualizando para vocês aqui as informações e falando quando teremos a edição 7 do IndyCast Premium. Voltando a falar do Grande Prêmio de Detroit, meus amigos. Hoje, o Grande Prêmio de Detroit de hoje, né? Amanhã, 4h30 da tarde, tem a largada da segunda corrida. Passando mais alguns dados aqui, gente. Em 7 corridas, nós tivemos hoje o 6º vencedor diferente. Já venceu o Montoya em St. Pete e nas 500 milhas, foi o único que repetiu vitória. O Hinchcliffe, que venceu em Nola. O Dixon em Long Beach. O Neil Garden, que venceu no Alabama. O Power venceu o GP de Indianápolis. E agora o Munhoz ganhando a primeira corrida de Detroit. É um equilíbrio que não se via assim há tanto tempo na questão de vencedores, Matheus. Sim, e vale destacar também que 7 vencedores de 5 equipes diferentes. Mesmo que pareça que a Penske está dominando tudo, a gente vê muito equilíbrio entre os vencedores e só a Indy pode proporcionar algo desse tipo, mesmo já sendo uma categoria com carros tão diferentes assim um do outro. Então, Matheus, eu acho que
o campeonato, a Indy por si só ela já promove essa democracia, né? Por ter chassis iguais, embora tenha passado a ter kits aerodinâmicos diferentes esse ano, de Chevrolet e de Honda, ela é uma categoria que já proporciona esse tipo de democracia já. E é bacana você ver que realmente o trabalho da equipe acaba sendo destacado. A gente já destacou aqui. Temos 4 pilotos da Penske entre os 5 primeiros. Então, entre os 6 primeiros, perdão. Então, o trabalho da equipe ele é muito mais enfatizado por conta de quase todos os carros serem iguais. Poderia ser qualquer outra equipe Chevrolet a estar colocando esse histórico de 4 pilotos entre os 6 primeiros no campeonato. Eu acho que dificilmente o Montoya deixa a liderança da tabela depois dessa rodada dupla de Detroit. Eu acho que ele continua líder, a não ser que aconteça algo muito absurdo amanhã, assim, do tipo Power ganhar e o Montoya não completar a prova. Então, eu acho muito difícil de perder essa liderança. É aquele negócio, né, Matheus? Mesmo não completando, o Montoya ainda consegue somar alguns pontos. Afinal, todas as posições da Fórmula Indy são pontuáveis. E também passando mais algumas informações, como 3/4 da prova não foram completados, isso equivale a 52 voltas, ficaram valendo apenas metade dos pontos. Então, como uma vitória na Fórmula Indy, se eu não me engano, tem 50 pontos de bonificação, o Carlos Munhoz somou apenas 25. E como todo mundo sabe, a corrida foi paralisada com 47 voltas completadas por conta dos raios que caíam perto da pista. Afinal, o circuito da Ilha Bela ele é cercado por um rio, o Rio Detroit. Do lado direito, para quem vê, é a cidade de Detroit, nos Estados Unidos. E do lado esquerdo, a cidade de Wisconsin, no Canadá. E também a paralisação da bandeira vermelha por conta da forte chuva. Mas a gente sabe, Matheus, que essa corrida podia ter continuado se dependesse de alguns diretores da Fórmula Indy. Pois é, a corrida paralisou nem tanto pela chuva, assim, apesar dela ter caído com mais força posteriormente, mas ela paralisou por causa dos raios, que parece que é a única coisa que causa medo na direção da IndyCar, principalmente no Brian Barnhart, quase que teve aquela vez que ele tentou continuar uma corrida com chuva no oval de New Hampshire. E nesse assunto do Montoya liderando, eu também concordo que depende muito dele agora no campeonato, mas eu já vi o L em 2013 chegar em Iowa com 104 pontos de vantagem e perder faltando uma corrida para o final. Até porque a gente sabe que o Hélio Castro Neves não é a pessoa mais indicada para ganhar campeonato, mas a gente confia muito ainda, Hugo, que ele seja campeão um dia. O Hélio é um caso especial, assim, né? Porque ele é um piloto de ponta, ele figura no topo, entre os 5 melhores de quase todas as estatísticas da Indy, vitórias, poles, corridas lideradas, pódios, enfim, e não tem o título. Ele é um dos maiores vencedores da história de Indianápolis e não tem um título. Então, assim, ele tem uma carreira consolidada, longa, estabelecida, ele tem uma baita história com a Penske, e não consegue, o título sempre bate na trave. Eu acho que falta pro Elinho um pouco de apetite na reta final, porque ele sabe administrar bem um campeonato. Ele quase todos os títulos que ele perdeu administrando. Ele não perdeu com a faca nos dentes. E a gente vê tipo um Dixon da vida, por exemplo, conseguir viradas históricas em campeonatos que pareciam perdidos, justamente por ter feito isso, colocado a faca nos dentes e ter partido que nem um louco para agarrar o título. E eu acho que falta um pouco pro Elinho isso. É uma característica que eu vejo no Canaan, por exemplo, e não vejo no Elinho. Eu temo que ele termine a carreira sem títulos, sinceramente, na Indy. Então a gente pode falar assim que uma junção de Hélio Castro Neves com Tony Kanaan dá um piloto campeão. Sem dúvida, seguramente. Matheus? Completamente. E eu acho que até o Tony é meio que a junção do Hélio com o Tony Kanaan. Mas o Tony não tem geralmente tanta sorte para andar em equipe de ponta, assim. Isso geralmente acaba trazendo algum probleminha para ele. E quando ele muda para KV, ele surpreendente ganha as 500 milhas de Indianápolis. Não, essa a KV eu acho que foi a parte da carreira do Tony que a gente viu que ele realmente é um grande piloto. Ele conseguiu estrear com o 3º lugar em St. Pete, fez pódio em Iowa, largou na pole position no Texas, largou na pole position naquela corrida melancólica de Las Vegas, que teve a morte do Dan Weldon. Em 2012, o que ele fez em Indianápolis foi coisa de louco, para não falar outra palavra. Em 2013 acabou, obviamente, tendo essa vitória espetacular e mais do que merecida em Indianápolis. Então eu acho que tá na Ganassi hoje, Hugo, é mais do que nunca um mérito por 3 anos tão difíceis levados nas costas.
Sem dúvida é um mérito. Mas assim, eu confesso que pelo momento da KV na época e tal, quando o Canaan confirmou a ida para Ganassi, eu fiquei um pouco receoso, porque o processo de adaptação a um time grande que já tem uma cobra criada lá dentro, esperando para dar o bote, eu acho que não seria uma boa ideia. Eu no lugar do Canaan, ficaria na KV, que estava começando a crescer, estava começando a apresentar resultados mais sólidos. É que assim, o processo que ele teve na Andretti já foi muito parecido, né? Então, para ele fazer a mesma coisa na KV, acho que é mais a hora mesmo de você andar numa equipe grande, que já é lendária, ganhar uma grana e conquistar títulos, ter a chance real de conquistar mais títulos, do que tentar se erguer numa equipe menor. Mas a história da KV foi sensacional, foi humanamente sensacional e esportivamente sensacional. Eu acho que o Tony melhorou muito como piloto na KV. E olha, Matheus, vale se destacar uma coisa, o Tony, nos anos de Andretti Green, Andretti Autosport dele, ele teve companheiros de equipe como Dan Weldon, Brian Herta, o próprio Dario Franchitti, o Marco Andretti também, né? Ele é piloto da Andretti por tanto tempo. Agora na Ganassi, ele companheiro do Scott Dixon, substituindo o Dario Franchitti, sabe? O Tony, ele é sempre muito bem rodeado e nunca sente a pressão, nunca sentiu pressão na carreira dele. Tanto que é campeão das 500 milhas, enfim, ele é um piloto completo com a carreira já consolidada. Exato, mas isso se deve muito à simpatia dele, porque quem que vai conseguir ficar bravo com um cara te zoando o tempo todo ali, brincando com todo mundo? Eu acho que o carisma do Tony, principalmente, ele é muito diferente do carisma do Hélio. O Hélio, ele às vezes parece meio burocrático, assim, enquanto o Tony, ele é muito mais espontâneo, e isso ajuda principalmente nessa parte de aclimatação na equipe e tudo. Eu acho que o Tony já está completamente adaptado à Ganassi, mas o problema é que a Ganassi parece que não está completamente adaptada com esse novo esquema que é a Indy em 2014. 2015, aliás, né? Opa! mas foi até engraçado você falar isso, porque em 2014 eles mostraram uma boa adaptação, tanto que o Dixon ganhou corridas, o Tony acabou ganhando aquela corrida de Fontana. Eu acho que na minha opinião, foi uma das vitórias mais espetaculares do Tony, porque você conseguia andar na frente 250 voltas, sabe, mantendo um ritmo constante para ser líder. Eu acho que algo assim eu só vi em 2001 com o Cristiano da Mata, quando ele ganhou a corrida da kart, sabe, um domínio assim incrível. Realmente é preciso muita técnica e muita gana também, porque quando você está no oval, a chance de você ir perdendo desempenho, sei lá, por economia de combustível ou porque você está no meio do bolo ali e todo mundo te passa, é fácil você perder o foco, você perder o desempenho. E quando você você assume uma postura mental de obstinação para andar dentro de um oval, tendo um bom carro, tendo uma boa técnica e tudo mais, você faz o que você mesmo exemplificou agora com relação ao da Mata, faz o que o Canaan fez em Indianápolis, faz o que o Montoya fez esse ano em Indianápolis, que qualquer um poderia vencer, por exemplo, em Indianápolis esse ano, e o Montoya venceu mais pelo componente psicológico e técnico do que por carro, enfim, eu acho que tem muito a ver isso também. Voltando a falar do Grande Prêmio de Detroit, aqui entre os 10 primeiros colocados que estão na minha lista, chama atenção alguns nomes, como por exemplo, Jack Hawksworth, da AJ Foyt, o Luca Felipe da Carpenter Fischer Hartmann, a junção da equipe do Ed Carter com a equipe da Sarah Fisher, né? Agora, me caiu a ficha agora. A CFH. Isso, CFH Racing. E também o próprio Marco Andretti, mas eu quero focar mais no Jack Hawksworth, porque a AJ Foyt teve momentos espetaculares na corrida de hoje, tanto com o Sato, que fez um ataque espetacular, um princípio de prova do Sato foi espetacular, e depois o Hawksworth chegou a liderar a corrida, os dois carros da AJ Foyt liderando a corrida, sabe? Eu acho que esse circuito de Detroit, ele mostrou a equipe AJ Foyt mostrou uma excelente adaptação, tanto com o Sato como com o Hawksworth. A Foyt, ela tem uma dupla muito forte de pilotos. Embora o Sato seja atrapalhado e tudo mais, ele é muito rápido. E o Hawksworth é um dos nomes do futuro da Indy. Eu vejo dessa forma. Ele é um garoto de 24 anos que está aí na segunda temporada completa dele.
ou segunda ou terceira, e ele é muito veloz, ele tem muita técnica, ele realmente, hoje eu escutei um comentário hoje, durante a transmissão na Band, a respeito da escola europeia de pilotagem. Eu acho que isso é meio falácia, eu não boto muita fé nisso não, mas o Hawksworth, ele é um cara que teria potencial para andar em qualquer categoria de monoposto do mundo. Eu acho ele muito bom, e isso foi mostrado hoje. Eu acho que a dupla da Ford sendo boa, a Honda andando em misto, e a questão que a gente já debateu aqui a respeito do motor Honda em comparação ao Chevrolet, proporciona uma boa equipe como é a Ford a andar bem nesse tipo de condição. Se a gente for puxar o histórico, a gente vai ver que a Ford também andou bem em São Paulo várias vezes, andou bem em Long Beach. Então esse tipo de situação é favorável para o trabalho da Ford. Long Beach foi a corrida que o Sato ganhou e São Paulo foi a corrida que o Sato quase ganhou. Perdeu na última curva, na curva da entrada do Sambódromo pro James Hinchcliffe. E Matheus, mudando um pouquinho de piloto, agora falando do Carlos Munhoz, ele deu 2 batidas na trave espetaculares, 2 ótimas batidas na trave. Primeiro nas 500 milhas de Indianápolis. Não é qualquer piloto que estreia fazendo um segundo lugar nas 500 milhas, sendo que poderia ter ganho se não fosse a bandeira amarela no final. E a segunda batida na trave que foi no GP de Houston, aquele pódio 100% colombiano, que eu nunca vou entender, eu nunca vou saber explicar, porque você vê o Munhoz e o Montoya no pódio, beleza, mas o Carlos Huertas, aí tem alguma coisa errada, né, meu? Exige alguma explicação, Matheus. Então, o Carlos Munhoz, ele é um desses pilotos, um desses poucos pilotos que podem realmente brilhar mais pra frente. Ele que brilhou muito na Light, ele ficou em segundo lugar no campeonato em 2012 e entrou em 2013 como favorito absoluto por alguns percalços, principalmente do equipamento da Andretti, que mais quebrava do que andava. Ele terminou em terceiro lugar em 2013, mas subiu mesmo assim. E ele arrebentou a boca do balão em 2013, usando gírias novas. E quando correu em Houston, ele mostrou uma das poucas falhas assim, dele, que ele não tinha muito ritmo em misto ainda. Quando ele correu pela Panther, e muito em 2014. Foi um ano de muito aprendizado para ele, mas ele é um piloto muito constante, muito inteligente, ele é muito cerebral e mostra aquele ataque de vez em quando. O Huertas em 2014, olha, é um caso de... ele ganhar uma corrida já foi inexplicável. Pela Dale Coyne ainda, é pra Deus descer aqui na Terra e baixar o apocalipse. Né? Não, é aquelas coisas que só a Indy proporciona, que numa estratégia suicida, absurda, de fazer milhares de voltas sem parar. As duas Dale Coyne estavam nessa, e aproveitando que o circuito de Houston era praticamente inultrapassável, e deu certo com o Huerta. Eu acho que ele anda tão lento que nem o combustível quer gastar com ele. Pra você ver como ele é um piloto dispensável, né, Hugo? Mas a questão da estratégia da Dale Coyne que o Matheus colocou, o Conway fez vitória e pódio, acho que nessa mesma pista de Detroit em 2013, se não me engano. Eles têm uns achados, assim, né? Umas coisas que acontecem que parece que é só com a Dale Coyne mesmo. A gente estava debatendo sobre eles no começo do programa, e eu acho super válido ter uma equipe assim, porque pegam uns caras aleatórios e os caras vão lá e ganham corrida, tipo o Huertas, tipo o Conway, enfim. Eu acho que é bacana ter isso. Então, eu vou lançar uma pergunta pra vocês, então, fazendo uma pequena comparação. A Dale Coyne foi uma Dreyer and Raybould que deu certo? Olha, na minha opinião, sim. Eu acho que já existe uma certa... Eu não vou dizer tradição, mas a Dale Coyne... É difícil você imaginar hoje a Indy sem a Dale Coyne. Eles têm uma tradição estranha, mas já existe um hábito, um ritual habitual da Dale Coyne. Então eu acho que deu certo. Rola um carisma, assim, com o pessoal que acompanha a Indy. Eu vejo que rola um carisma com a Dale Coyne. Antes do Matheus falar, pra quem não sabe, a Dreyer and Raybould foi uma equipe que pilotou na IRL há alguns anos atrás. Já teve pilotos como Thomas Scheckter, a própria Bia Figueiredo, que correu em São Paulo dentro da Dreyer and Raybould. Ou seja, era uma equipe muito mediana, que corria exatamente igual como a Dale Coyne, mas só a Dale Coyne conseguiu alguns resultados expressivos. Com o Mike Conway, o Justin Wilson, se não me engano, também já pilotou lá. Agora também com o Carlos Huertas no ano passado, enfim. Só não escolheram os pilotos certos para esse ano, né? Colocar o Francesco Draconi, Rodolfo Gonzalez, aquele negócio, é a equipe do aluguel, né, Matheus? Pagou, pilotou.
Sim, vale lembrar também que a Dryden Rainbow ela revelou a Milka Dono pra indicar. Pra você ver como essa equipe nunca deu certo. Né? Nome memorável, a grande Milka Dono, saudades Milka Dono. Né? É aquele negócio, agora eu fechado na arca. Eu lembro do Duílio de Menezes, que já participou de um dos nossos programas, ele falando assim: ah, Milka Duno, que saudades dela, fora do carro. Só assim, né? É bom deixar claro que eu não sinto saudade nenhuma, né? Eu achava fantástica a iniciativa dela de fazer um tributo ao Mika Hakkinen no capacete. Né? É uma pessoa inteiramente pronta para o automobilismo. Ela nasceu para o automobilismo. Pra você ver como ela realmente deu certo, né? Não completava a corrida, fazia muitos acidentes. Coitada, a Milka Duno não deu certo no automobilismo. Eu lembro que no GP do Texas, em 2009, a vitória do Hélio Castro Neves, com 2 voltas completadas, ela acabou tendo um acidente. O Theo José teve uma reação espetacular na hora. Ele deu lá, bandeira amarela. Vamos ver quem bateu. Bateu a Milka Duno. Bom, o Hélio Castro Neves é o líder, esse é o segundo. Ele nem ligou, porque ele já sabia que podia acontecer. Era bem assim. E olha, eu lembro de uma prova dela em Mid-Ohio, que ela conseguiu, no treino classificatório, ficar 9 segundos atrás do líder. E na Fórmula Indy, como é que isso é possível? A gente vê, por exemplo, corridas do primeiro ao último, a diferença é no máximo 1,5 segundos. E ela consegue ficar 9 segundos atrás. Realmente, é como o Duílio falou. Saudades da Milka Duno, só que fora do carro. Eu acho que tá na hora da gente começar a investigar o que tem na água dos pilotos da Venezuela, né? Porque o Maldonado é um cara que só faz estrago na Fórmula 1. O EJ Viso era outro que no passado da Indy era um estrago. Tinha Milka Duno também. Pô, quer dizer... Hoje teve o Gonzalez, que também é venezuelano. Coitado, o que acontece com os venezuelanos? É difícil de entender, né, Matheus? Não, realmente. Realmente, é bem difícil, porque não sei se é a ditadura de lá que eles oprimem um bocado, eles restringem bastante, aí quando sai pro exterior eles despirocam completamente da cabeça, não sei o que acontece. Realmente, piloto venezuelano é algo inexplicável no mundo, não dá pra entender, né? A gente até ameaça falar que o Pastor Maldonado deu certo por conta de uma vitória, mas esse ano é complicado. O Maldonado tem 6 corridas na Fórmula 1 e não completou nenhuma. O Maldonado tá quase atrás do Magnussen, que disputou uma só. É surreal, assim. Ele tá atrás. Como ele consegue, né? Tá atrás da dupla da Marúcia. É surreal. É impossível uma coisa dessa, pilotos da Venezuela. Bom, enfim, agora no horário de Brasília, 21 horas mais 26 minutos. Vamos lá para nossa última volta. Vamos lá, meus amigos, para a nossa bandeira branca. Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta. Nossa bandeira branca, nossa última volta, com os destaques finais da galera que participou hoje do programa. Hugo Becker, o seu destaque final. Olha, o meu destaque final vai para o Montoya, que conseguiu hoje fazer uma corrida de quem quer ser campeão. Né? Ele conseguiu chegar ali no top 6. No top 6 não, ele chegou no top 10. Conseguiu marcar bons pontos e administrou a liderança. E se ele fizer assim até o fim do campeonato, correr com a cabeça e tal, como um cara experiente que ele vai certamente conseguir abocanhar aí o bicampeonato. E tá encaminhado. Quando você vê um nome como Montoya, que é um cara que sabe ganhar títulos, fazendo o papel que ele está fazendo, você sabe que está bem encaminhado o título e que dificilmente vai escapar, mesmo com todas as viradas que a Indy costuma proporcionar na reta final de seus campeonatos. E destacar também a vitória do Munhoz, obviamente, e a fase, né, do automobilismo colombiano nos Estados Unidos, porque agora temos 2 vencedores de corridas da Colômbia na temporada, o Munhoz e o Montoya. E o Munhoz é um cara que tem muito futuro. Se você colocar o Munhoz numa equipe grande, certamente ele vai voar longe. E é isso. É isso aí, Hugo Becker, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e volte mais vezes. Muito obrigado aí a dupla de Matheus. E estou muito feliz de participar. Foi uma experiência muito bacana para mim. Nunca tinha participado de um programa de rádio assim. E espero também ser convidado mais vezes para poder falar de Indy, de Fórmula 1, de automobilismo, de música, né, de Taylor Swift. Tamo aí. Amigo, pra tudo na vida tem uma primeira vez, até pra isso. Até pra falar de música. Matheus Antônio, colunista do Indy Center Brasil, seu destaque final.
Pois é, essa prova realmente foi das emocionantes. Apesar de não ter tanta bandeira verde, disputa lado a lado, assim, foi emocionante. E a gente já está na 7ª etapa do campeonato, nessa maratona que a gente segue desde Nola, da 2ª etapa. A gente toda semana tem atividade, e é algo bizarro, até chega a cansar a gente. E vamos amanhã para mais uma prova, e semana que vem mais uma prova, e Toronto mais uma prova. E seguimos assim o campeonato, esperando. E ainda bem que rola uma pausa para a corrida de Fontana. Né? E eu quero participar mais vezes também. A gente acertou muito fazendo essa iniciativa, tá maravilhoso. Eu tô adorando muito tudo isso. E bola pra frente. Não, só de falar de Taylor Swift, tu marcou tua participação aqui, meu amigo. Foi histórico. Taylor Nático zerou os contadores. Então, Taylor Nático, esse termo tá salvo pra muitos e muitos anos. Matheus, muito obrigado, um grande abraço e volte mais vezes. Sim, com certeza eu vou voltar. Talvez não pra falar de Taylor Swift, talvez de outros artistas que patrocinem a Indy. Né, vai que algum cantor, né, resolve, vai que um dia o Scott Dixon corre com um carro da Beyoncé, né, vai saber, né. Nunca se sabe, amigo, Fórmula Indy é espaço de propaganda certo. Ok, meus amigos, essa foi mais uma edição do IndyCast Premium. Você ouve tudo no rdpremioesportes.com, assim como você ouve as melhores jornadas do futebol da Web Rádio. Você ouve o Brasileirão, a Copa do Brasil, Libertadores, amistosos da seleção. É muito futebol na Prêmio Esportes, com qualidade de som e de informação. E amanhã, alô, você torcedor palmeirense, alô, você torcedor corintiano, a partir das 15 horas, ao vivo da Arena de Itaquera, Corinthians e Palmeiras jogam no recado de Roberto Andrade, os comentários do Rodrigo Bittar e as reportagens do lado corintiano, o Guto Monteablas, do lado palmeirense, a Marcela Romero. E nós, do IndyCast Premium, voltamos terça-feira, às 20 horas, para debater como foi a segunda corrida no circuito de Detroit, já planejando o que pode ser a corrida do Texas, essas 600 milhas do Texas, que acontece na semana que vem. Também lembrando que se você quiser saber informações e curiosidades da Fórmula Indy, você tem que acessar o indycenterbrasil.com.br, com notícias, matérias especiais, o podcast semanal, enfim. Esse é um site feito de fã para fã. Notícias totalmente atualizadas pelo Matheus Antônio, pelo Daniel Schneider, pelo Rômulo Silva, o Felipe Dutra. Às vezes eu também dou minha parecida por lá, raras vezes, é verdade, mas eu também dou minha contribuição lá às vezes, enfim. Lá você fica sabendo tudo sobre a Fórmula Indy. Ok, meus amigos? Hoje pode fechar a conta, pode passar a régua. Na terça-feira estaremos de volta, mas amanhã tem futebol na Prêmio Esportes. Ok, meus amigos? Um grande abraço a todos. E nós somos da Rádio Prêmio Esportes fazendo o que, Hélio Castro Neves? Acelerando no caminho do bem. É isso aí, acelerando no caminho do bem. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, excelente final de semana, excelente domingo. Aproveite amanhã para comer aquela macarronada com frango assado esperto com a sua família. E é isso, terça-feira estamos de volta, um grande abraço a todos e tchau!